Bem, então, nosso curso de Teologia Sistemática, nós vamos ver as principais doutrinas da fé cristã, tá? E há diversos tipos de teologia. Antes da gente entrar nessa apostila aí, eu quero ver algumas questões preliminares da teologia, de modo geral, tá? Há diversos tipos de teologia. Não vou definir ainda teologia, já eu faço isso, tá? A gente sabe que é o estudo sobre Deus, mas eu quero fazer outras definições. Então, a teologia bíblica, isso aqui era para ser um B, tá? Mas tem teologia que não é bíblica? Não é isso. Tem, mas não é isso, tá? Teologia bíblica é quando nós partimos para os livros bíblicos e digamos que um pastor esteja fazendo uma série de pregações num livro bíblico, tá? Esther. E aí são 10 capítulos, cada semana ele prega um capítulo, vamos dizer assim. Então ele vai interpretar e vai fazer a teologia a partir de cada capítulo de Esther. Uma comparação, se esse mesmo pastor faz uma série de pregações em Romanos e depois em um momento sobre Tiago, então ele vai ter que trabalhar com dois conceitos pelo menos de fé. Em Romanos, fé é uma coisa, em Tiago é outra, porque eles estão trabalhando sobre aspectos diferentes, tá? Então, para Tiago, a fé tem que ser evidenciada. A fé sem obras é morta. Paulo, em Romanos, está falando de outro aspecto da fé. A fé contrária à lei. A lei dos 10 mandamentos, a lei do Antigo Testamento. Então, isso seria teologia bíblica. Nós vamos fazendo teologia a partir de cada livro bíblico. Tá bom? Então, eu diria que a teologia bíblica é como se fosse um banco de feira, tá? Onde tem muitas frutas numa prateleira só. E aí a gente tem manga, mamão, melão, abacaxi, uva, banana, tudo junto ali. E aí eu quero comprar uma dúzia de bananas, aí tem que sair catando. Então, quando as frutas estão todas juntas assim, é a teologia bíblica. Quando a gente vai no supermercado e nós vemos as prateleiras com as frutinhas separadas, nós temos a teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Ela surge com as nossas perguntas. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quais são as obras que o Espírito Santo opera? Quando vai ser a segunda vinda de Jesus? Qual o papel dos anjos? E aí nós vamos com essas e outras perguntas para a Bíblia. E aí nós vamos catar todas as referências bíblicas, todas as passagens que falem sobre cada um desses assuntos. E aí nós vamos sistematizando a teologia. Por isso a teologia sistemática, tá? Então, a gente percebe que não há um livro só na Bíblia que fale, esse livro aqui fala só sobre os anjos. Não tem. Os anjos estão de Gênesis a Apocalipse. Tem livro que fala, tem livro que não fala, mas eles estão distribuídos aí. Deus, todos os livros falam sobre Deus, menos Esther e Cantares de Salomão. Não falam o nome Deus, né? Ou alguns sinônimos sobre Deus, mas a gente vê a mão de Deus por trás da história dele, tá? Então a teologia sistemática, ela é feita com todas as escrituras. A teologia bíblica não, é parte a parte. A gente faz ela na Bíblia todinha mesmo, mas é parte a parte. O que é que Moisés ensina no Pentateuco? Isso. O que é que Paulo ensina em Romanos? É isso. São menos coisas, né? Enfim, então basicamente essa é a diferença entre teologia bíblica e sistemática. Tá bom? Qualquer pergunta ou comentário que vocês tiverem, só acenar, tá bom? Teu nome é? Maurício. Bruno. Então, nós vamos ver a teologia sistemática, mas é claro que para chegar na sistemática, nós vamos ter que fazer muita teologia bíblica também. Nós não vamos trabalhar com as passagens bíblicas descontextualizadas, tá? Porque, infelizmente, muita gente tem feito isso, né? Aparece a palavra lá, salvar. Então, esse texto fala sobre ir para o céu. Não, mas salvar, nesse texto, significa o quê? Salvar pode ser salvar de um perigo. Lá em Atos 7, quando Estevão está pregando, ele fala que o povo tinha como Moisés como seu salvador.
Mas não era pecados, era salvar do Egito. Tá? Então não é salvar dos pecados ali. Já em Tiago, capítulo 5, diz assim: se alguém estiver doente, chama os presbíteros da igreja para orar e tudo mais, e a oração da fé salvará o doente. Ora, aquele doente é salvo dos pecados. Se ele morrer daquela doença, ele vai para o céu. Aquele salvar, então, é curar. A oração da fé curará o doente. E Jesus diz que quem crê e for batizado será salvo. E aí é salvo do inferno, vai para o céu, salvo dos seus pecados. Não quer dizer também que aquela pessoa que é salva nunca pode adoecer ou nunca pode virar prisioneiro, como os hebreus foram no Egito, tá? Então, são 3 aspectos sobre a salvação aí. O que é salvar em cada um desses textos? Para chegar na teologia sistemática, a gente tem que fazer essa teologia bíblica. Não tem como pular essa etapa, tá bom? Bem, então eu vou usar hoje alguns trechos desse livro aqui, só uma definição de teologia sistemática de Millard Erickson. Millard Erickson é um teólogo sistemático que ainda está vivo, isso é coisa rara, tá? Logo no comecinho, essa sistemática, essa... Oi? Sim, uma apostila. Peraí que eu pego aqui. Não tem nada não. No final você faz. Eu sei. Mas já começou, pode entrar. Eu não fiz a... No final você faz, irmão. Vamos lá. Então, Millard Erickson traz uma definição aqui sobre teologia que é muito interessante a gente dar uma olhada. Eu posso falar ela devagar para vocês irem copiando, tá? De maneira geral, as definições que a gente conhece sobre teologia são: é o estudo de Deus, teos em grego é Deus, né? E logia ou logia é palavra, estudo, conhecimento. Então, teologia é estudar sobre Deus, tá? E a gente estuda sobre Deus estudando a Bíblia, estudando a fé cristã. A teologia, há um debate aí entre teólogos e filósofos sobre quem seria a mãe das ciências. Então os filósofos dizem que a mãe das ciências é a filosofia, porque tudo começa com os questionamentos: quem sou eu, de onde vim, o que faço aqui, para onde vou e assim por diante. Então os filósofos dizem: a filosofia é a mãe das ciências. A partir daí todo conhecimento é gerado, né? Até conhecimento matemático, enfim. Os teólogos discordam disso, tá? Os teólogos dizem que a mãe das ciências é a teologia, porque na verdade tudo começa em Deus. No princípio, Deus. É assim que começa a escritura. Só depois de Deus se revelar e Deus criar, na verdade Deus criar e Deus se revelar nessa ordem, é que o homem pode fazer questionamentos, tá? Então, eu vou ditar. Vocês querem copiar essa definição aqui? Que é teologia, né? É a disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã, fundamentada principalmente nas Escrituras, situada no contexto da cultura em geral. É a disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã, fundamentada principalmente nas Escrituras, situada no contexto da cultura em geral,
Eu estou gravando a aula, depois vocês podem reproduzir, tá? Eu vou falar isso aí depois. Verbalizada numa linguagem atual, em geral. Verbalizada numa linguagem atual. Numa linguagem atual. E relacionada com as questões da vida. Ok. Então essa é a definição que o Millard Erickson chegou sobre teologia, tá? E eu vou trabalhar um pouco sobre ela. Eu vou repetir ela todinha agora, tá? E a qualquer coisa depois vocês pegam. No intervalo, vocês podem vir aqui anotar. É a disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã, fundamentada principalmente nas escrituras, situada no contexto da cultura em geral, verbalizada numa linguagem atual e relacionada com as questões da vida. Ok, então vamos trabalhar destrinchando aqui essa definição. Ele começa dizendo que a teologia é a disciplina. Então a teologia é tratada como disciplina, como ciência, tá? É ciência porque existem métodos de pesquisa, linhas divergentes, existe fatos comprovados, existem cursos, existem livros e por aí vai. Então tem as características científicas. Não entendam por científicas laboratório de química, tá? Aquilo também é ciência, mas matemática é ciência, filosofia é ciência também, tá? Então é a disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã. Na teologia, cada um não tem uma verdade. Há um modo coerente de trabalhar com as doutrinas. Eu não posso achar aqui que Deus é azul e a senhora achar que Deus é mulher, por exemplo. Não é assim no cristianismo, não é assim na teologia. A gente sabe que Deus é espírito. Há divergências nos detalhes teológicos, mas há concordância nas questões fundamentais. Então por isso que na teologia se procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã. Tá? E a coerência porque há um mesmo embasamento. De onde eu tiro as minhas ideias teológicas? Da Bíblia. E assim tem que ser. E vocês? Da Bíblia também. Então é a disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã, fundamentada principalmente nas Escrituras. É interessante essa definição de Millard, porque ele não diz que é unicamente nas Escrituras. Se ele dissesse que era unicamente nas Escrituras, seria lindo, mas seria mentira. Porque nenhum de nós faz teologia fundamentados apenas na Bíblia. E não deve ser assim. Não deve ser assim. Como é que a gente faz teologia? A gente utiliza-se da história da igreja, incluindo a história das doutrinas. Por exemplo, a palavra trindade não aparece na Bíblia. Essa palavra foi cunhada no século IV por um homem chamado Tertuliano. A Bíblia fornece as evidências da trindade, mas não há uma definição bíblica. Então vem a teologia para nos ajudar a entender a Bíblia. E aí nós definimos, por exemplo, Wayne Grudem, é a definição que eu mais gosto de trindade, é a dele, que é simples e é bíblica. Ele diz que trindade é o seguinte: Deus existe eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus, existe um só Deus. A Bíblia diz exatamente cada uma dessas questões. Diz que Deus existe eternamente, diz que Deus existe em 3 pessoas, diz que cada uma dessas pessoas, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, são Deus, mas não são 3 deuses, é um Deus só. E a essa doutrina nós chamamos de trindade. Então, para fazer teologia, nós utilizamos Bíblia, história, línguas
cada ano que passa, nós temos acesso a traduções melhores em português, graças a Deus. A que mais está vingando agora é a NVT, né? Nova Versão Transformadora. Não sei se você já tem, se alguém aqui já tem. Nova Versão Transformadora, quem tem? É muito boa, muito boa. Eu uso mais a Almeida século 21, desde 2008. Mas não é possível fazer uma tradução, nem da Bíblia, nem de nada nesse mundo, totalmente perfeita, porque não existe duas línguas iguais no mundo. Todas as línguas são arbitrárias e têm suas peculiaridades, tá bom? Então, o jeito que a língua portuguesa no Brasil é organizada não existe em lugar nenhum do mundo mais, nenhuma outra língua. O grego bíblico, o hebraico bíblico, e para a gente poder comparar, o hebraico, o Antigo Testamento foi escrito quase todo em hebraico, como vocês sabem. Veja como é a formação do hebraico. O hebraico é uma língua com com muitas ideias e poucas palavras. Então a mesma palavra pode ter até 7 traduções. Uma palavra pode ser traduzida de 7 formas. E o trabalho dos tradutores do Antigo Testamento é gigantesco. E o contexto vai dizer qual é a tradução adequada. O grego não é assim, é o contrário. São muitas palavras para poucas ideias. A palavra amor existe pelo menos 5 maneiras em grego. Mas amor é amor. Amor é amor. Se houvesse diferença, que não há, só os nativos do século I poderiam saber. Tá? Algumas diferenças, por exemplo, em português a gente fala falou ou disse. É a mesma coisa, né? Tem até gente que falou e disse, né? Gente que brinca. Porque é a mesma coisa exatamente. Então são línguas antagônicas, tá? Enfim. Então nós usamos as escrituras para fazer teologia, mas não somente as escrituras. Nós usamos a Bíblia, a história, as línguas, as ciências em geral, a arqueologia. Por exemplo, houve um povo chamado Anaquins. Botar na sua Bíblia também como Enaquins. Os estudiosos céticos da fé cristã diziam: esses crentes estão ficando doidos. O povo nunca existiu, só tem na Bíblia. E aí durante muito tempo bateram em cima dos cristãos e dos judeus, né, que estavam no Antigo Testamento. Não tem comprovação desse povo. Até que, coisa de 50 anos atrás, acharam inscrições desse povo. Tá? Um grupo de mergulhadores estavam sob o mar vermelho, estavam debaixo do mar vermelho, mergulhando. Não era cristão, não era. Eram mergulhadores. Acharam umas rodas assim desse tamanho. Levaram, né, para estudar e tal, e descobriram que aquelas rodas eram da época dos tempos bíblicos. E eram rodas e carros do faraó da época. Tudo bem mesmo. Então eles descobriram que aquelas rodas eram do carro de faraó. E aí a pergunta: o que bexiga essas rodas estão fazendo no fundo do mar? E aí viram que bate exatamente com a história bíblica da travessia do Mar Vermelho e a inundação que matou o exército faraó. Tá? Então isso também é importante para nós. Bom, isso também nos ajuda a fazer teologia. Isso não é o ponto principal aqui, nem a arqueologia, nem as línguas, nem a história, é a Bíblia. Mas tudo isso aqui nos ajuda, tá? Gente, vocês estão chegando agora, daqui a pouco eu vou dar um intervalo para a gente explicar tudo, conversar tudo, tá bom? Então sentem aí, fica à vontade. Bem, passe aí, por favor. Então, alguma pergunta por enquanto? Então é a disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã, fundamentada principalmente nas Escrituras, situada no contexto da cultura em geral.
Então, essa questão é importante demais, da contextualização cultural. Toda teologia que nós chegarmos a fazer, eu, o irmão Messias, né? Qualquer um de nós aqui, não é a Bíblia. A Bíblia é aquele livro ali, que está no seu colo aí. Tudo que nós chegarmos a fazer de teologia, qualquer interpretação, é a nossa própria percepção do que é a Bíblia, da vontade de Deus. E há questões culturais envolvidas nesse processo. Tá? Por exemplo, vocês durante o culto aqui, tem algum momento que tem um louvor para os irmãos se cumprimentarem, apertarem a mão? Ok. Vocês batem palma durante o louvor aqui? A mulher pode pregar aqui nessa igreja? Bom, deixa eu ver o que mais. As mulheres podem usar calça comprida? Estou vendo que pode, né? Ok. Mas as não véu. Não. As brancas no véu, não. Tem algum problema de usar cavanhaque aqui, os irmãos? Não, né? Nem barba. Pode ser sem barba. Se quiser usar peruca também pode. Boa. Então, alguma dessas questões atrapalha a fé de vocês aqui? Mas em muitas igrejas, tudo isso é proibido. Ou pelo menos algumas dessas questões. Tem igrejas que não se dá palma durante o louvor, nem durante o culto. Se algum pastor pregando aqui pode dizer assim, vamos aplaudir Jesus, pode acontecer aqui? Ó, tem igreja que não faz isso, porque acha isso uma blasfêmia. Tem igreja que o cara não pode pregar de barba, nem de bigode. Tá? De cavanhaque, então, misericórdia, né? Nem sem paletó, né? Eu estou falando do Nordeste, né? Lá em casa, no meu quarto, eu tenho uma estaçãozinha meteorológica, a umidade do ar, a temperatura e tal. Quando eu saí de casa, estava 31 graus e um pouquinho, dentro do meu quarto. Janela aberta, ventilador ligado. Aí exigir que o cara venha de paletó. Exigir que o cara venha pregar de paletó é complicado, né? Pelo amor de Deus. Eu nem pergunto mais quando me chamam, que eu não vou de paletó. Eu venho, fico assim um tempinho inteiro. Mas eu não aguento, não tem condição não. Tá? Não tem condições. Com ar-condicionado, né, pode até ser. Pode até ser, mas enfim. Então isso é o contexto, tá? Esses irmãos que têm problemas com isso também são cristãos. No primeiro século, na igreja lá em Roma, na igreja em Corinto, também tinha questões assim. E o dilema era a alimentação, né? Então tinha gente que dizia não podia comer determinadas carnes. A igreja, gente, começou com os judeus, então os judeus têm muita frescura com a alimentação. A palavra técnica é frescura mesmo, tá? Eu não me atrapalhei. E os irmãos tinham que saber lidar com isso. Tinham que saber lidar com isso. Não podia criticar o irmão, porque ele não é senhor do irmão. O senhor de um e de outro é Deus. Mas a teologia também se faz assim, contextualmente. Tá? O autor desse livro aqui, eu estava lendo semana passada, ele falando sobre essa questão de contextualização, ele disse o seguinte, que passou um mês num país asiático, ele não falou qual foi, né? Até para não ofender os irmãos que vão ler o livro dele lá, e ele é americano, tá? E ele recebeu um abraço em um mês na Ásia. Boa. Aí ele passou algumas semanas, aí no primeiro culto que ele veio numa igreja na América Latina, ele também não disse aonde, no culto só ele recebeu não sei quantos beijos no rosto. Pode ter sido aqui, né? Se ele tivesse vindo aqui. Pode ser na minha igreja também. Então, isso é o quê? Cultura e contexto. Nós, latino-americanos, somos mais pegajosos. Eu tenho um professor, um amigo meu, ele é inglês, e ele morou aqui entre Recife e João Pessoa 12 anos. Voltou para a Inglaterra. Então, algumas vezes eu tirei foto com ele, né? Enfim, e era no começo, né? A gente tirava umas fotos, aí a turma se abraçava logo, né? Aí ele ficava assim, né? Ele não é chato, ele é super gente boa, super simpático, mas ele se acostumou assim, com poucos toques. Essa é a cultura dele lá. Aí eu abraçava ele assim, vem cá, rapaz, até latino-americano. Mas você é também, rapaz. A coisa mais engraçada que eu vi na minha vida foi o inglês
com o sotaque nordestino falando oxente. Bem, vamos lá, nós estamos na definição ainda. Então, situada no contexto da cultura em geral, verbalizada numa linguagem atual. Então a teologia tem que ser verbalizada numa linguagem atual. Como você viu, né? Esse coisa olhando no céu aí. Tudo bem. Posso falar? Vai falar? Não, estou dando aula. Eu vou atender agora. Quando você falou a respeito do bater palma nas igrejas, né? Aí quando a gente vê que é a falta de conhecimento das igrejas, porque Salmo 47 ele já manda para Deus. É isso? Bater palmas todos os povos, celebrar a Deus com voz de vida. E se eu não bater palma e achar que é pecado, eu estou indo contra. É verdade. Nós devemos também fazer teologia, verbalizar a teologia numa linguagem atual. Isso começa com as nossas traduções bíblicas, tá? Há muitas traduções bíblicas mais antigas com linguagem que a gente, só os crentes usam e só alguns. Por exemplo, o que é que significa dura cerviz? O que significa? Vamos lá, gente, sem medo de ser feliz. Dura cerviz. É. Fulano de tal, José de Arimateia, é um cabra de... Tem algum José de Arimateia aqui? É um cabra de dura cerviz. Coração dele. Certo. Agora eu quero literalmente o que significa, porque isso é um sinônimo também. Ignorante? Hã? Estava ignorando? Não. Literalmente, dura cerviz é o quê? Então está lá na nossa Bíblia, a gente não gosta de trocar por uma tradução mais recente, mas não sabe o que significa. Eu digo já, é mistério. É mistério significa o quê? Mistério. Tem gente que lê mister, tá? Mistério. Não é mistério não, mistério. Quer dizer o quê? Quando eu leio é mistério que é importante, é primeiro. É necessário. É necessário. É necessário, ok. 1-0. Dura cerviz quer dizer dura coluna cervical. Isso aqui. Essa parte aqui. E aí significa que uma pessoa de dura cerviz é uma pessoa desobediente, de coração duro, que não vai se dobrar, a ideia é essa, diante de Deus. Tá bom? Então, dois missionários fizeram a tradução, entregaram Bíblias numa favela uma vez, e era um pessoal de pouca escolaridade. Depois de 4 meses, os irmãos vieram devolver as Bíblias. E disseram assim, pastor, a gente, lá em casa só minha menina sabe ler. Lá em casa só minha menina sabe ler. E nem ela que sabe ler está entendendo essa Bíblia. Então aqui, vim trazer para o senhor, levar para alguém que sabe ler, né, que entende. E esses irmãos de sangue mesmo, disseram, a gente precisa fazer uma Bíblia que o povo compreenda, que o povo entenda. E aí criou a ideia da Bíblia na linguagem de hoje. Fizeram a Bíblia na linguagem de hoje, depois atualizaram, fizeram só o Novo Testamento, chamaram Novo Testamento na linguagem de hoje. Quando terminaram, nova tradução na linguagem de hoje. Enquanto a Bíblia de Almeida, revista atualizada, revista corrigida, tem 12 mil vocábulos, isso é 12 mil palavras diferentes, a nova tradução na linguagem de hoje tem 4 mil. É mais fácil de alguém que tem pouca escolaridade compreender. É mais fácil para qualquer um, na verdade, né? Mas o objetivo principal é o público de baixa escolaridade. Então a gente precisa fazer teologia sem o evangeliquez. Por exemplo,
A gente está fazendo um culto no meio da rua, um culto evangelístico. Vamos cantar o quê? Vamos cantar Eu Quero é Deus, essa música, essa aquela. Beleza, a gente começa cantando Eu Quero é Deus. Vocês conhecem Eu Quero é Deus? Aí a gente começa eu quero é Deus, fácil demais. A segunda parte diz assim: Ele é o pão vivo que desceu do céu, é o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz. Ele é a raiz de Davi, é o leão de Judá. Quem é o incrédulo que sabe esses 5 símbolos, o que significa? Tem muito crente que não sabe. Ele é a raiz de Judá, mas ele tem que saber muito, de muita Bíblia para até chegar a descobrir o que é isso. Então a gente está complicando a vida do povo, né? Não faz isso. É porque eu só como eu quero Deus. Se vamos cantar só a primeira parte, né, irmão? Por último, teologia deve ser baseada na linguagem atual e relacionada com as questões da vida. Quantas pessoas cabem aqui no templo? Domingo, quando lota? Cabem quantas pessoas? Mais ou menos. 900? 400? 400 pessoas que estão ouvindo, digamos que vocês estão pregando. Imagine cada um de vocês pregando aí, tá? Se alguém jogou as mãos, amém. Que seja assim domingo, tá? Você está pregando, deve ser preparar aquela mensagem bacana lá no texto do Antigo Testamento. Sabe, quem está aqui ouvindo ali, dessas 400 pessoas, umas 300, mais ou menos, está prestando atenção no seu sermão, para ser muito otimista. Nesse público de 400 pessoas, nessa igreja ou em qualquer outra, com certeza terá gente com dor de cabeça, terá gente que está mal, pode ter gente que está mal alimentada, que não comeu bem naquele dia. Bem. Tem gente que está mal alimentado. Vamos lá, gente, vamos lá. Com sono. Gente que. Tem gente que está. Tem homem que está com problema de impotência sexual, pode ter. Tem gente que está pensando em tirar a sua vida. Tem gente que está com tudo quanto é problema, com a empresa à beira da falência. Tem gente que tem uma conta amanhã cedinho para pagar, não tem dinheiro. Tá? Isso aí tem mais de 100 pessoas, aí com certeza, tá? Pode ter até o pregador também, né? Enfim, tem gente que não vai com a tua cara. Tem gente que não vai com a tua cara. Então a mensagem tem que ser relevante. Ninguém está preocupado em saber no sermão como era feita a casa dos jebuseus 2000 anos antes de Cristo, não. Então não tem para que passar 20 minutos explicando isso. Então, irmãos, recapitulando aqui. Teologia é a disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã, fundamentada principalmente nas Escrituras, situada no contexto da cultura em geral, verbalizada numa linguagem atual e relacionada com as questões da vida. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo mais cedo hoje, para a gente se acertar, tá bom? Muita gente chegando depois, tá? Não, meu irmão, tudo bem. Então eu vou fazer um intervalo agora, mas antes, alguém tem alguma pergunta sobre o conteúdo que eu falei até agora? Outras questões a gente fala já. Então, ok, então eu já defini a teologia, é a ciência que estuda sobre Deus, é o estudo sobre Deus. De uma definição mais ampla, eu vou colocar para vocês por escrito o que eu falei hoje, tá bom? Que não está na apostila. Vou mandar no grupo também, tá bom? Não se preocupe. Mas façam anotações, é bom. Mas a teologia também pode ser definida como uma palavra sobre Deus. Teologia é formada por essas duas palavras aqui, theo, que é theos, vem de theos em grego, quer dizer Deus, e logia ou logia, quer dizer estudo, palavra, tá? Ou doutrina. Então a teologia é qualquer palavra sobre Deus. Se alguém diz assim,
Ai meu Deus, grosso modo, isso também é uma teologia. Deus me livre. Rapaz, é verdade que tu vai morar em Patos, e se alguém disser Deus me livre, porque ela é mais quente do que aqui, isso é uma teologia também, tá? Particularmente eu não tenho a merenda, né? Não coma tudo não, gente com fome aqui. Então, quando alguém diz assim, Deus é bom, isso é teologia. Quando alguém faz uma pregação, isso também é teologia. Então, uma teologia, ou teologia, é qualquer palavra sobre Deus. E dois autores chamados Roger Olson e Stanley Grenz, já faleceu, escreveram um livro chamado Quem Precisa de Teologia, que agora está sendo vendido com o nome Iniciação à Teologia. E eles estabelecem que há 5 tipos de teólogos, tá? Há o teólogo popular, que é a passão R. Há o teólogo leigo, eu vou explicar cada um. Há o teólogo ministerial. Há o teólogo acadêmico e o profissional. Isso diz respeito aos níveis da teologia. Então, o teólogo popular, a pessoa nem precisa ser crente para ser um teólogo popular. Qualquer pessoa que fala alguma coisa sobre Deus, de certa maneira, ele está fazendo uma teologia popular. Por exemplo, de modo geral, os brasileiros, a visão que os brasileiros têm sobre o juízo final é aquela visão do filme Alto da Compadecida. Lembram? Quem não foi muito ruim ainda vai ter a chance de ir para o purgatório. No filme, só quem quase vai para o inferno é João Grilo. Mas aí, por causa da mãe de Jesus, ela ainda dá um jeitinho lá para ele nem ir para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório. A quarta opção, ele volta para a terra, né? Meu amigo, é muito arrumadinho, né? Então, de maneira geral, aquela é a visão que o brasileiro tem sobre o juízo final. Então, aquilo ali é uma teologia popular. E um incrédulo pode chegar a dizer assim, Alexandre, Deus é bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Então, tem inclusive pastores acreditando assim hoje em dia, né? Eu estava vendo a entrevista daquele padre Fábio de Mello, eu acho que foi Danilo Gentili, e se não me engano, tá? Não tenho certeza, mas vocês me ajudem aí, se alguém lembrar, que ele disse assim, que a pergunta que ele mais escuta padre, como o que é que existe depois da morte? E a resposta dele foi, eu não sei, eu nunca morri. Claro, né? Ele também tem medo de ir para o inferno. Não tem certeza de salvação, né? E veja que até sacerdotes têm essa visão, né? Isso os padres mesmo, carolas de antigamente, não diriam algo assim, né? Falaria sobre o céu, sobre o inferno. Padres realmente vocacionados, né? Há outros padres no cenário nacional que falam sobre isso, sobre salvação, sobre vida eterna e tudo mais, tá? Aí ele escreveu, o Fábio de Mello escreveu um livro com um ateu, Leandro Carnal, e ele disse que tem coisa que o Leandro Carnal já atingiu na vida que ele como sacerdote não atingiu ainda, e falando em termos de espiritualidade. Esse rapaz, esse cara está mais cego do que o cego que vive ali na integração, tá? Infelizmente. Mas aquilo é uma teologia popular. Para onde a gente vai depois que morre? Deus é quem sabe. Não é isso que o povo diz? E o povo fica com raiva quando a gente diz, Deus sabe, mas a gente também sabe. Você pensa que é quem? Aí a gente não precisa responder, mas nós somos teólogos não mais popular, né? A gente já sabe um pouco. Então, de maneira geral, isso é teologia popular. Alguma questão? Bom, vocês estão meio acanhados ainda, mas depois vão soltando, né? Segundo nível, teologia leiga. Teologia leiga, né? A palavra leigo mudou de sentido, né?
por causa do seu uso. As palavras todas são assim. O que define não é a etimologia, mas o uso. Então leigo significa, leigo vem de laos, que quer dizer povo. A ideia é que os padres católicos eram os clérigos e o restante era o povo. Mas leigo passou a significar alguém que não tem conhecimento técnico sobre determinado assunto, né? Então, eu não sei mexer com eletricidade. Na verdade, eu levo muito choque, até em coisa desligada, é sério. Levei vários. Já desliguei a tomada da televisão, a minha televisão do meu quarto é de tubo, e ainda fica a corrente nela lá. Não sei explicar não, mas é assim que funciona. E bateu na minha mão. E eu tomei um choque danado. A tomada desligada bateu na minha mão. Eu tomei um choque danado. Tá? Então eu sou totalmente leigo em questões elétricas aí e tal, porque eu não tenho conhecimento técnico sobre isso. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Leigo é povo. É a teologia do povão. É um pouco mais profunda do que a teologia dos incrédulos. Então, todos os crentes da igreja que não têm, vamos dizer assim, certificação de diploma, podem se enquadrar aqui. São as pessoas que leem sua Bíblia em casa, são as pessoas que fazem suas próprias interpretações, que talvez estudem na escola dominical, tá? Que assistem pregações na internet, mas estão nesse nível de teologia. Leigo. Tá? Posso prosseguir? O terceiro nível é a teologia ministerial. É a teologia para o serviço, né? Ministro é aquele que serve. No Brasil, a palavra ministro tem outra conotação por causa do ministério da presidência, né? Porque os ministros são aqueles que mandam. E pasmem, eu já ouvi histórias que são verdadeiras. Um amigo meu que é pastor, ele é cheio de histórias, sabe? E ele conhece um colega pastor que não tinha habilitação para dirigir. E esse cara dirigia para cima e para baixo, viajava, pastor, andava de gravata e tudo mais, a Bíblia desse tamanho no carro, e ele já botava a Bíblia para que quando os guardas paravam na manzoar, quando funcionava, né? O dia que era pastor ele deixava. Antigamente era assim mesmo, né? Aí uma vez o cara pediu a carteira, né? Aí disse, que é isso, rapaz? Sabe o que tá falando? Aí o guarda era invocado e disse, eu tô falando com quem? Aí disse, você tá falando com o ministro. O senhor é ministro de quê? Do Evangelho. Podia ver dar um exemplo. Deu foi uma multa bem dada. Tomei para deixar de ser besta. Bonito pra cara dele, hein? Um pastor dirigindo sem habilitação, né? Bem, ministro não é o que manda, como ele pensava. Ministro é o que serve, tá? Então a teologia ministerial é aquela que serve para outros. Então, por exemplo, alguns aqui são professores de escola bíblica, né? Alexandro, Messias é pastor, qual pastor? Quem mais é professor? Bom, vocês, né? São professores. Então vocês levam a teologia para servir a outras pessoas. Essa é a teologia ministerial. Não serve apenas para você. Eu não estou dizendo que vocês outros que não são professores não ensinem a palavra para outras pessoas, tá bom? Não compartilhem o evangelho, não é isso. Mas de forma, para a gente organizar o nosso pensamento aqui, é disso que se trata. Então essa é a teologia aqui dos pastores, dos professores de escola bíblica, é a teologia no nível ministerial, que já se preocupa um pouco mais em responder questionamentos. Quem de vocês ensina crianças e adolescentes? Nenhum? Perguntas mais difíceis, provavelmente ela que ouve. Quem criou Deus? Eu lembro, eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo, né? E eu lembro quando ele era criança, ele fazia cada pergunta. Foi criado na igreja, né? Hoje ele não está firme, infelizmente. Não por falta de pregação, não por falta de ouvir o evangelho, de conhecer o plano da salvação, né? Eu lembro quando ele tinha assim, uns 7 anos, eu estava indo deixar ele na escola, e ele me perguntou assim, Bruno, o que a pessoa faz para ser salva? Deve ter ouvido na igreja alguma coisa, né? Ou em casa, não sei. E eu expliquei para ele, né? E depois disso conversamos algumas vezes. Mas o nome do meu irmão é Breno, tá? E Breno fez
fazer cada pergunta capciosa, né? Que na época eu estava no seminário, mas tinha dificuldade para responder. Claro, porque criança é mais esperto que adulto e mais sincero também. Então a teologia ministerial é essa que se preocupa também em responder as perguntas alheias. Né, Alexandre? Só vem com cada pergunta às vezes. Tá? Eu tenho certeza também que muitos de vocês, se não todos, estão esperando chegar em determinados assuntos para fazer determinadas perguntas. Né? Vai ter ocasião e vocês também responderão algumas dessas perguntas, se Deus quiser. Tá bom? Ok. Ficou claro que é a teologia ministerial? A teologia acadêmica. A teologia acadêmica é aquele teólogo que se preocupa, ou que atua, vamos dizer assim, com a formação de outros teólogos, professores de seminário teológico. Tá? Professores de seminário teológico. Trabalha com isso, com a academia. A academia é a ideia do estudo, a sala de estudo, né? Então, de maneira geral é isso. E a teologia profissional é Millard Erickson, por exemplo. Esse camarada, esse livrinho dele aqui, pequenininho, tem 1230 páginas. Olha o tamanho da fonte, como é pequeno. Pequenininho. Era para ter mais. Quase nada. Tá? Então, alguém como Millard Erickson, Wayne Grudem, Russell Shedd, estou vendo a Bíblia Shedd aqui, né? As notas de rodapé são editadas por ele. Esses homens, esses servos de Deus, são os que fazem ou fizeram teologia a nível profissional. São aqueles que vão escrever os livros, texto. Você precisa sair? Não, só. São aqueles que precisam escreveram livros, texto para serem estudados no mundo inteiro. Então, o livro de Wayne Grudem, que é meu teólogo preferido, já vendeu a teologia sistemática, mais de 500 mil exemplares. Em não sei quantos idiomas. Tá? Então essas são pessoas que Deus escolheu para esse nível de teologia. E aí eles têm um domínio muito mais profundo do que todos os outros aqui. Tá bom? Eles dão aula também. Pregam em congressos também. Mas sobretudo produzem teologia para ser livro-texto. Tá? As ideias que eles formulam, as definições teológicas. Por exemplo, toda aula sobre a Trindade, eu uso uma definição que o Wayne Grudem criou, que eu citei no primeiro horário, porque é a melhor que eu conheço, tá? A mais fácil de memorizar e a mais clara. Então, são pessoas que Deus escolheu para isso aí. Nesse curso, nós estamos entre aqui e aqui, tá bom? Mas Deus pode muito bem escolher algum de vocês para esse nível aqui também. Seria muito satisfatório um dia, daqui a alguns anos, encontrar com vocês e vocês me apresentarem, olha, escrevi esse livro aqui para ser usado por outros e tal. Seria muito interessante. Bem, alguma pergunta sobre essas questões? Então vamos lá. Vou pedir a apostila emprestada de alguém aí. Bem, nós ainda temos meia hora. Então vamos, pelo menos, introduzir aqui a questão da bibliologia, tá? Deixa eu limpar aqui. Posso apagar aqui, gente? Desculpa aí. Posso apagar aqui, né? Então, na teologia sistemática, nós dividimos por doutrina a doutrina. Bibliologia, teontologia,
cristologia. Só essas três como exemplo. A bibliologia, que nós vamos ver, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina da Bíblia, tá? Tem a ontologia, a doutrina do ser de Deus, da pessoa de Deus, vai ser a próxima. A cristologia vai ser um pouco depois, a doutrina de Jesus Cristo. Não é somente o que Jesus ensinou, nem aqui não é somente o que Deus ensinou, mas é o que a Bíblia ensina sobre Deus e sobre Jesus. Quem é Deus, quais são os seus atributos, o que ele faz, o que ele não faz. O que ele decretou? Ele decretou todas as coisas, absolutamente, ou só algumas? Nós vamos estudar essas questões, tá bom? Então, vamos começar pela doutrina da Bíblia, bibliologia, tá? Eu coloquei um texto bíblico, Salmo 119, 89, tá? Era bom que vocês pudessem pelo menos se juntar para ir acompanhando de maneira geral aí, tá? Já que eu não trouxe a apostila para todo mundo, mas vou trazer. Coloquei: Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Logo de início, explico que a Bíblia é um livro como qualquer outro, mas não é um livro qualquer. Quer dizer o seguinte, que a Bíblia é um livro divino, em primeiro lugar, mas não é apenas um livro divino, nem um livro humano apenas. É um livro com dupla autoria. Primeiramente, o autor divino. A Bíblia surge no coração de Deus e vem da revelação de Deus. E é um livro humano, porque foi registrado em linguagem humana. Então, na teologia, sobretudo, alguns métodos da educação não são pertinentes. Por exemplo, o método chamado indutivo, tá? A Bíblia não pode ser estudada pelo método de intuição ou de indução, vamos dizer assim. Não é essa palavra que eu estou querendo. Como é o nome daquele método, gente? Me ajudem aí. Onde a criança começa a sugerir algumas coisas da própria educação. Construcionismo. Porque a Bíblia é fruto de revelação, ela não é fruto de observação, tá? Então alguém não teve a brilhante ideia de examinar a criação e o agir da humanidade e escrever a Bíblia. Não, Deus se revelou ao homem, e assim surge a Escritura. Deus chega para Adão e Eva todo dia, de tardezinha, na viração do dia, como diz Gênesis, e começa a se relacionar com o homem. E ele diz para Adão e Eva como ele criou todas as coisas. Foi assim, 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 eu fiz tudo isso aqui em 6 dias. E por último eu fiz Adão. Adão estava sozinho. Ele olhava para as galinhazinhas, com os galos, e a galinha olhava para todos os animais e os pares. E ele se sentiu só. E aí eu fiz você, Eva. E coloquei vocês aqui para tomar conta de tudo isso. E Deus começa a se revelar ao homem. Quando o homem peca, Deus mais uma vez vai em busca do homem. Adão, onde estás? Gênesis 3:9. Não é Adão, nem Eva, nem o casal que dá as mãos e diz: eita, a gente pecou, vamos lá procurar Deus agora para fazer as pazes. Mais uma vez a revelação de Deus. Deus vem em busca do homem e vai se revelando. Se revela a sua ira, revela também a sua misericórdia e promete o Messias. Vai nascer de uma mulher, aí ele diz: da semente da mulher. Logo no começo, no primeiro texto que fala sobre o Messias, a gente já tem a indicação de que seria um nascimento virginal. Porque quem tem a semente não é a mulher, é o homem. E como é que vai nascer esse camarada aí da semente da mulher, se mulher não tem semente? Tá? Então depois é que a gente sabe dos outros detalhes. Deus vai se revelando através dos profetas, e aí vem Jesus. Então toda a mensagem do Antigo Testamento pode ser resumida como Jesus virá. Toda a mensagem do NT pode ser resumida como Jesus veio e voltará. Então Deus se revelou e apontou para essas questões na Bíblia. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Tá? Ele não está em cada versículo, mas ele está em cada porção grande da Bíblia, porque tudo converge para isso.
Por exemplo, Deus promete a Abraão que através da descendência dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Todas. Aí Abraão, pensando que não ia dar certo, tem um filho com Agar. Deus disse, não, vai ser um filho seu mesmo. Mas eu já pendurei a chuteira, minha mulher, pelo amor de Deus, também já passou. Daqui a um ano você vai ser pai. E com Sara. Ela ri, né? Claro. Naquela idade. E fica em suspenso a história. E agora, como é que Deus vai cumprir a sua promessa? De abençoar todas as famílias. Através desse homem que já está velho. Não tem filho. Não tem um filho que Deus prometeu. Vem lá. Capítulo 22 de Gênesis. Me dá Isaac. Como é que Deus vai cumprir se Isaac não tem a descendência ainda? E Deus mandou matar o menino. Deus providencia para que ele não fosse sacrificado, tipificando Cristo ali. E aí vem Isaac, casa-se com Rebeca, estéril também. E agora, como é que vai a descendência desse camarada, de Abraão, que seria com os filhos de Isaac? A história é posta em xeque de novo. Como é que Deus vai cumprir suas promessas? Ou sua promessa? E aí, cria-se uma novela. Novela é esse estilo literário, tá? Não é, a gente conhece as novelas pela televisão, né? Mas a novela é um estilo literário também, em que o drama vai se desenvolvendo. Então, cada pequena história aponta para a história maior, que é a chegada de Jesus. É como se a gente fosse a uma apresentação de música clássica e a gente ouvir só um trecho. E alguém pode não gostar daquele trecho ali. Nossa, que coisa feia. Pode até achar que está fora, né? Não está legal, não está batendo. Mas quando junta toda a música, toda a apresentação, aí tudo faz sentido. E aí hoje nós temos toda a palavra de Deus, então tudo faz sentido. Então, assim é a Bíblia. É um livro como qualquer outro. Porque substantivo, na Bíblia também é substantivo. Verbo também. Não existe verbo espiritual e verbo carnal. Não existe isso. A Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro, com as regras gramaticais. Vírgula, acentuação, né? Pontuação completa, pergunta com interrogação. Não é com duas, nem com três, como a gente vê na internet, nem com exclamação e interrogação, né? Meu Deus, eu fico para não viver quando eu vejo aquelas coisas no Facebook, né? Eu fico para não viver, é sério mesmo. Mas a Bíblia não é um livro qualquer. Tem uma citação aqui de John Wesley, no primeiro parágrafo. Gostaria que alguém lesse, por favor. Em voz alta. John Wesley disse que a Bíblia foi concebida por uma de três fontes. Primeiro, por homens bons ou anjos. Segundo, por homens maus ou demônios. Terceiro, por Deus. E que a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens bons nem anjos. Porque ambos não poderiam escrever um livro que mentisse em cada página escrita, onde havia colocado as palavras. Assim diz o Senhor, sabendo perfeitamente que eu nada disse, e todas as coisas foram inventadas por ele. Segundo, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens maus ou demônios, porque não poderia escrever um livro para pôr na prática de todos os bons conselhos, proíbe pecados e descreve o castigo eterno de todos os incrédulos. Portanto, concluo que a Bíblia foi concebida por Deus e revelada ao homem. Obrigado. Eu tive uma professora no ensino médio que ela pediu pra gente da turma, professora de história, explicar a origem da humanidade. Tinha muito crente na sala, né? Ela disse, olha, eu vou explicar a origem da humanidade à luz da história. Eu queria que alguém explicasse a origem da humanidade à luz da Bíblia. E eu me atrevi e fui. Né? Ela marcou a aula, na aula seguinte eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, ela me interrompeu e disse assim, olha, a Bíblia é um livro também questionável. Porque a Bíblia foi escrita por homem, como qualquer livro de história.
E eu olhei para ela e disse, a Bíblia só poderia ter sido escrita por homens, porque não existe gato, nem cachorro, nem macaco que escreva. Então tudo que existe no mundo foi escrito por homens. Não foi só a Bíblia nem o livro de história não, tudo. Tá? Agora, a Bíblia é um livro que tem mudado a vida de bilhões de pessoas ao longo da história. E falei mais algumas questões. Então essas coisas apontam para a origem divina da Bíblia, tá? Vamos ver algumas referências bíblicas. Eu peço a ajuda de vocês na leitura aí. Vamos ver 2 Timóteo 3, 16. Quem achou pode ler, por favor. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Ok, obrigado. Veja só, o termo escritura ou escrituras aparece 51 vezes na Bíblia. Como é que você sabe? Já contou? O computador existe para contar essas coisas, tá? Não é só para usar o Facebook não. 50 vezes são referências à própria Bíblia. Uma vez é um terreno, é a escritura de um terreno que Jeremias adquire. Então, a Bíblia trata a escritura, quando aparece a palavra escritura, é um termo técnico que se refere à Bíblia, de maneira geral ao Antigo Testamento, tá? Paulo escreveu essa carta aqui, 2 Timóteo, foi a última carta que ele escreveu, que entrou na Bíblia, mais ou menos no ano 68, ou 67 ou 68 da nossa era, tá? Depois disso ele morreu, não escreveu mais nada, graças a Deus, né? Porque morreu. E o Novo Testamento ainda não estava completo. Então Paulo está se referindo aqui em primeira instância ao Antigo Testamento. Toda a escritura, ele vem falando para Timóteo, na primeira e na segunda carta, que Timóteo já conhece a escritura, que ele aprendeu da sua avó, da sua mãe, aprendeu em casa, no culto doméstico, né? E ele fala isso aqui, porque e você pregue essa palavra, porque toda a escritura é inspirada por Deus e tudo mais. Então ele está falando do Antigo Testamento. A Bíblia da igreja do primeiro século era o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi sendo escrito, tá? O primeiro livro do Novo Testamento foi Tiago. Alguns falam de 1 Tessalonicenses, mas provavelmente foi Tiago mesmo. Ali mais ou menos no ano 45. E aí o livro do Apocalipse foi escrito entre o ano 90 e 95 no máximo. Então num período aí de mais ou menos 65, 70 anos, o Novo Testamento foi todo escrito, os 27 livros. Então, se isso aqui foi mais ou menos no ano 68 e o Apocalipse mais cedo que tenha sido escrito foi no ano 90, Paulo, em primeira instância, está se referindo ao Antigo Testamento. Tá bom? Mas é claro que nós sabemos que o Novo Testamento também é escritura inspirada por Deus. Amém? Então, volte aí algumas páginas para 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira Timóteo 5, 17 e 18. Quem pode ler? Os presbíteros que governam bem sejam estimados como amigos do pecado a hora, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino, porque diz a Escritura: não amordaçais a boca do boi quando degulha, e digno pobre no seu salário. Ok. Então Paulo está falando sobre o salário pastoral. Os presbíteros que governam bem ou presidem bem, presbítero no Novo Testamento, presbítero
pastor e bispo, biblicamente, tem a mesma função, tá? Então ele está falando do salário do pastor. E aqueles que fazem um bom trabalho, sobretudo na palavra e no ensino, ou seja, quem prega bem e quem ensina bem tem que receber dupla honra, que significa salário dobrado, meritocracia bíblica. Não existe mérito algum para a salvação, mas para o trabalho a recompensa existe. Esse é o cristianismo. Paulo disse: aquele que não quer trabalhar, também não coma. Não é verdade? Então é isso é o cristianismo. Então, e de onde Paulo tira essa ideia? De quem faz o trabalho melhor, mais bem feito, tem que ganhar melhor. No verso 18 ele diz: porque a Escritura diz. Ou seja, quando ele fala Escritura, olhem para cá, ele está pensando nisso aqui, ó. Em primeira instância, Antigo Testamento. Aí ele diz: a Escritura diz: não amordaça a boca do boi quando ele estiver debulhando. Isso aí está em Deuteronômio 25:4. Era o seguinte: na época do Antigo Testamento, não havia as máquinas que nós temos hoje. Então o boi ficava preso a um tronco e uma canga, que é uma canga, tá? Não invejem minha arte, se esforcem, tá? E o boi era preso por causa do seu peso e ele ficava dando voltas ali, andando em círculo, e com o seu peso ele debulhava o trigo. Naquela região ali de Israel era comum colocar uma mordaça nele, amarrava um pano para ele não comer aquele trigo. Na lei Deus já disse, Deuteronômio 25:4, não amarra a boca do boi quando ele estiver debulhando. Não é isso? Só que no verso 18 aí diz ainda: ou ainda, pode dizer assim, e ainda o quê? Digno ao trabalhador do seu salário. Só que isso aí não está no Antigo Testamento. Isso aí está no Novo Testamento. Pode ser Mateus 10:10 e pode ser Lucas 10:7. Quem foi mais próximo de Paulo? Mateus ou Lucas? Mateus, por quê? Lucas, por quê? Andou com Paulo, como é que a gente sabe? Da onde isso? Atos, a partir do capítulo 16, verso 10, não é mais eles. De Atos 16:10 até o 28º capítulo é nós. Ou seja, Lucas estava ali. Cada uma daquelas histórias. Tá? Então, Paulo não deve estar sendo Mateus, deve estar sendo Lucas. Ele chama o Evangelho de Lucas de Escritura. Então ele está dizendo que ele está falando do salário pastoral, está fundamentando o trabalho do boi. Veja como Paulo é genial. E o salário do trabalhador, a dignidade disso. E ele junta um trecho do Pentateuco, a parte mais respeitada do Antigo Testamento, porque foi Moisés que escreveu, com um trecho daquilo que um dia seria chamado de Novo Testamento, Lucas. E ele está dizendo que o Novo Testamento é tão inspirado por Deus quanto o Antigo. Estou sendo claro? Diga, irmão. Parafraseando o texto, eu falo assim: o Paulo no Antigo Testamento diz assim: não amordaça o boi quando ele debulha, porque, puxa, você está trabalhando, quando ele comeu o milho que está sendo. Exato. Né? Assim também o pastor. Essa ideia bíblica foi que popularizou o carro, o automóvel, para pessoas pobres como eu. Tá? Não foi Lula, tá? Lula não me deu um centavo, pelo contrário, ele deu. Essa ideia foi de Henry Ford, quando ele viu as pessoas construindo seus carros e ele via que quase ninguém que trabalhava lá podia comprar o carro. Ele pensou: puxa vida, os caras fazem o carro, mas não podem comprar. Então ele começou a fabricar carros mais baratos para possibilitar que os seus funcionários comprassem os seus próprios carros. Porque antes disso a Volkswagen só fazia carros para quem fosse mais rico. E aí quando começou a vender carro mais barato, o mercado se abriu.
se chama competição de mercado. E aí o mercado se abriu, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo, com exceção dos países comunistas, é claro. Né? Porque aí quem manda é o Estado, o povo não tem nada, é só miséria. Então, ele tirou isso da Bíblia. Tá? Bem, o meu propósito aqui com essa passagem é mostrar que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são inspirados por Deus. E voltando aqui, 1 Timóteo 5, 17 e 18, toda a Escritura é inspirada por Deus, se refere em primeira instância ao Antigo Testamento, mas também ao Novo em segunda instância. Tá? Agora, o que foi que entrou na Bíblia? O que foi que... Está faltando alguma parte da Bíblia? Será que alguma parte foi adulterada? A gente escuta muito, né, que Lutero foi quem modificou a Bíblia, porque ele queria casar, pelo amor de Deus. Lutero casou não sei quantos anos depois da Reforma. Quando ele começou lá as coisas, ele nem conhecia Catarina, que veio a ser sua esposa, né? Vamos ver 2 Pedro. Também já ouvi muito que, 2 Pedro capítulo 1, também já ouvi muito que Constantino mudou a Bíblia, que a Bíblia é a invenção da Igreja Católica. Já ouviram essas besteiras todas, né? Durante a Semana Santa que está chegando aí, aqueles canais de TV fechado falam Jesus, 2 Pedro 1, 20 e 21. Aqueles canais fechados falam que Jesus casou com Maria Madalena. Aí outro programa vai dizer que ele não casou, ele fugiu para a Índia, morreu velhinho lá na Índia, se tornou um mestre hindu, né, Diego? Já ouviu falar dessas coisas? Ou então que ele foi não sei para onde. Os mormons disseram que Jesus, quando ressuscitou, foi para os Estados Unidos e fundou os mormons. Só falta algum brasileiro maluco dizer que ele veio fundar seu time de futebol, né? O resto já foi dito. Só falta isso, né? Quem pode ler? 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Portanto, jamais a profecia teve origem à vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Legal. Pedro chama a Bíblia aí de profecia. Tá? Ele vem tratando os escritos bíblicos de profetas e apóstolos de chamar a Bíblia de profecia. Ele diz que nunca nenhuma parte da profecia, ele está falando da Bíblia, existiu por vontade humana. Veja só, se eu fosse criar uma religião, Deus me livre, tá? Falsa oposição, minha religião talvez pudesse se chamar brunoísmo, né? O livro sagrado da minha religião, do brunoísmo, ia ser um livro onde as pessoas, os personagens principais, são pessoas perfeitas, ou pertinho disso. Como no livro dos Mormons, como na história das Testemunhas de Jeová, os grandes líderes, né? Enfim, como nas histórias dos avivamentos. Eu gosto de ler a história dos avivamentos, mas um defeito dos livros que tratam sobre isso é que não falam sobre os pecados deles.